da nossa palavra de hoje é a tua vontade. O quanto nós estamos dispostos, né, a fazer a vontade de Deus. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer aquilo que Deus nos pede. Na caminhada com Jesus, nós sabemos que nós precisamos renunciar a muitas coisas. Nós sabemos que nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Mas tantas vezes, quando é para colocar isso em prática na nossa vida diariamente, não é tão simples assim, ou não somos tão aptos, ou não apenas aptos, mas com o coração disposto a obedecer à vontade de Deus e a fazer a vontade dele. Em 1 João 2,17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo aquilo que a gente olha nesse mundo, né? Aquilo que nós cobiçamos, aquilo que nós achamos como algo valoroso, essas coisas elas irão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Se nós fazemos a vontade de Deus, nós não iremos passar. Então, nós gastamos tanto tempo vivendo uma vida de desobediência a Deus, gastamos tanto tempo focando nas coisas dessa vida, gastamos tanto tempo cobiçando as coisas dessa vida, desse mundo, e isso faz com que a gente não faça a vontade de Deus. E com isso a gente se esquece que há algo muito mais valoroso do que não fazer a vontade de Deus. Há algo muito mais valoroso do que fazer a própria vontade. E aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A gente vê na palavra, né, na Bíblia, que o próprio Jesus buscou fazer a vontade de Deus e não a dele. Vemos várias vezes ele falando que veio fazer a vontade do Pai dele. Vemos várias vezes Jesus, né, se submetendo à vontade de Deus. E ele é o nosso maior exemplo em tudo. E na obediência e em buscar fazer a vontade de Deus não é diferente. Em João 6, do 37 ao 40 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A gente vê Jesus aqui que ele desceu do céu não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que enviou a ele. Será que nós temos vivido assim, seguido o exemplo de Jesus e temos entendido que nós estamos aqui não é para fazer nossas próprias vontades, não é para fazer nosso próprio querer, mas para fazer a vontade de Deus, que é o nosso Pai? Entendendo que ele quer que a gente faça a vontade dele, e entendendo que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, que o desejo dele para nossas vidas, o que ele tem para as nossas vidas é muito melhor daquilo que a gente deseja e quer para nós mesmos. A gente vê também em Lucas 41, 22, 41 a 42, que diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente vê Jesus também, né? Em um momento onde ele não quer fazer algo, né? E ainda assim, ele faz uma oração. E nessa oração, ele pede que não seja feita a vontade dele, mas que seja a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Quantas vezes nós podemos até fazer essa oração, né? Oramos até o Pai Nosso, falando que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como é no céu. Mas na hora que chega o momento da gente exercer isso, chegou o momento da gente exercer a vontade de Deus nas nossas vidas e obedecer aquilo que Ele tem para nós e fazer aquilo que Ele nos pede, não conseguimos, porque queremos fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. E algo muito, muito importante, Jesus diz aqui, é se quiseres. Então, assim, ele se colocou ali à disposição de Deus, sabe, do Pai, mesmo ele não querendo fazer, né, porque ele sabia o peso que seria esse cálice, ele sabia o quanto custaria, né, custaria a própria vida dele, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de verdade, para que hoje nós pudéssemos ter salvação, para que hoje nós pudéssemos ter perdão em Jesus, né.
E ele sabia o quanto ia custar e o quanto ia ser difícil isso, mas ele queria fazer a vontade do Pai. Jesus, ele sabia que aquilo que Deus tinha colocado nele como um propósito, que Deus tinha enviado ele para fazer, era algo que era difícil e que algo que ia custar realmente muito, que ia ser doloroso, mas ainda assim, mesmo ele fazendo essa oração, ele se colocou ali à disposição, né? Da vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que a gente pode levar para nossas vidas, aqui, né, a gente pode ver a parte homem de Jesus, a parte homem dele falando que ele queria que aquele caso fosse afastado, mas que a vontade de Deus prevalecesse e não a dele. E quantas vezes a gente tem pedido a Deus para afastar algo de nós, quantas vezes nós rejeitamos algo que nós sabemos que Deus quer para as nossas vidas, nós sabemos que Deus quer que a gente faça, mas a gente apenas não quer viver isso ou pede para Deus afastar, mas não tem um coração humilde, não tem um coração voltado a falar, Senhor, afasta de mim, mas não que não seja feita a minha vontade, mas a tua, que a tua prevaleça na minha vida, e eu vou me submeter à sua vontade, eu vou me submeter a fazer aquilo que o Senhor quer para mim, submeter a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Queremos tantas coisas, será que o que queremos é o mesmo que Deus quer para nós? Será que aquilo que nós almejamos, aquilo que nós temos sonhado, aquilo que nós temos buscado, é o mesmo que Deus quer para nós? E se não for, será que temos um coração tão obediente, nós somos tão voltados e voltadas ao Senhor, ao ponto de querer muito algo, entender em Deus que não é o que Ele tem para nós e a gente abandonar e sacrificar aquilo? É muito comum vermos pessoas falando, testando Deus, né? Se Deus não me der isso, eu deixo de segui-lo. Se Deus não fizer isso, Deus não é Deus na minha vida. E tanto mais, como se Deus fosse um mordomo dela e precisasse servi-la, né? Para mostrar que Ele realmente é Deus, para mostrar que Ele realmente tem poder. Para que Deus sirva a própria vontade dela e não ela sirva a vontade de Deus, não ela faça a vontade de Deus. O Senhor não derrama a sua vontade sobre as nossas vidas da maneira que eu e você queremos, e sim como Ele quer. Então a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, e quando nós entendemos isso, nós queremos fazer a vontade dele. Por mais que seja difícil, por mais que tem coisas que a gente não queira fazer, a gente vai se submeter, porque a gente sabe que Deus tem o melhor para nossas vidas. Em Mateus 7:21 diz assim: não todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta não fazer, chamarmos Deus de Senhor, né, se nós não fazemos a vontade dele. Não adianta podemos clamar Senhor, Senhor, mas se nós não fazemos a vontade dele, não adianta de nada. A gente vê em toda a Bíblia, né, em toda a palavra, o quanto é importante, o quanto é valoroso para Deus que nós façamos a vontade dele. O quanto é valoroso para Deus que a gente seja obediente. E às vezes nós vemos isso como se Deus quisesse nos privar de algo, ou como se Deus não quisesse que nós vivêssemos coisas boas. Mas na verdade, a vontade de Deus sempre é melhor. Na verdade, tantas coisas que Deus não nos dá quando nós pedimos, ou tantas coisas que Deus pede para nós não fazermos, mesmo a gente querendo fazer, nos livrando de coisas que podem nos tirar da presença dele, ou coisas que podem nos levar para longe daquilo que ele tem para as nossas vidas. E tantas vezes a gente não consegue entender isso, porque se acha sábio demais, acha que sabe o que é melhor para si mesmo, mas na verdade não sabe. Mateus 6, do 9 ao 10, diz assim: vocês oram assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A gente tem que olhar para essa oração, olhar para o Pai Nosso e não ser algo automático, né? Algo ali mecânico, onde eu oro isso e não entendo o valor disso, não entendo o real significado disso. Eu oro falando, Deus, seja feita a tua vontade, mas quando chega na hora de fazer a vontade dele,
eu acabo sendo resistente, não quero me entregar à vontade de Deus, não quero fazer a vontade de Deus. Mas Deus, ele nos chama a todo momento a fazer a vontade dele. Ele nos dá o exemplo perfeito de como fazer a vontade dele, que é o próprio Jesus, que mesmo a parte humana dele, não querendo fazer algo, foi lá e fez e se entregou por mim e por você. Porque ele prezou em fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era mais importante do que a dele. Será que a vontade de Deus tem sido mais importante do que a nossa? Será que nós temos negado a nós mesmos para fazer a vontade de Deus? Ou a nossa vontade sempre prevalece? O que eu quero é o que importa, a minha vontade é o que importa, eu não me importo com o que Deus quer para mim, eu só quero fazer a minha vontade. Isso que vai me satisfazer, isso que vai me fazer feliz. Mas a vontade de Deus fica ali. É em segundo plano, ou talvez nem em segundo plano fique. Nós podemos orar pedindo a Deus para nos ensinar a fazer a sua vontade. Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu espírito, que teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Então a gente pode pedir: Deus, me ensina a fazer a tua vontade. A gente pode orar com sinceridade, falando: Deus, eu não quero fazer isso. O meu anseio, o meu desejo não é fazer isso, mas o meu maior anseio é do que isso que eu quero, eu anseio mais do que essas coisas, eu anseio fazer a tua vontade. O meu desejo é fazer a tua vontade, mesmo querendo tantas outras coisas. A tua vontade para mim é mais importante, é mais valorosa. A tua vontade para mim vale muito mais do que qualquer outra coisa. Te obedecer vale mais do que qualquer outra coisa. Salmos 40, no verso 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Quando amamos a palavra, falar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus se torna uma grande alegria. Tenho uma alegria em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então, algo muito importante que nos ensina a amar a fazer a vontade de Deus, nos ensina a querer, né, buscar a vontade de Deus em nossas vidas, é a palavra, é a própria palavra. A gente vê nos Salmos, né, várias vezes os salmistas se alegrando em ser obediente ao Senhor, dizendo que ama ser obediente, que ama obedecer a lei, que ama os mandamentos, que ama a palavra. Então, um meio, né? Se você não tem conseguido fazer a vontade de Deus, não tem conseguido obedecer a vontade de Deus, tá te faltando amar a palavra, tá te faltando ali se debruçar na palavra, para que você possa entender a vontade de Deus, para que você possa ter um coração voltado a fazer a vontade de Deus, voltado a obedecer a vontade dele, mesmo não querendo. Mesmo muitas vezes tendo essa luta, né? De querer fazer a própria vontade, de querer servir a si mesmo, ao seu próprio eu, mas ainda assim não se dobrar ao eu, se dobrar a Deus e submeter ele e fazer a vontade dele. Em Efésios 5, 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato é uma pessoa tola, que é uma pessoa que não tem entendimento, é ignorante, é insensato, é uma pessoa que não tem juízo. Então, aqui está falando pra gente não ser, né, uma pessoa sem entendimento, não ser uma pessoa sem juízo, mas procurar compreender, buscar saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso através da palavra, isso através do relacionamento com Ele, isso através de uma vida entregue a Ele, a gente descobre a vontade dele para as nossas vidas. E não só descobre, mas começa a ser gerado um querer, um anseio e desejo para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas e fazer a vontade dele e ser obediente. Em Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, fazer a vontade de Deus sempre vai ser melhor. Por mais que a gente anseie e queira e tantas outras coisas, entender que ser obediente a Ele, que a vontade dele é melhor do que a nossa, nos ajuda muito também quando Ele nos pede coisas difíceis.
coisas que são difíceis de abandonar, de sacrificar, coisas que são difíceis de deixar para trás. Mas quando a gente entende que a vontade dele é melhor, que ele é capaz e ele faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, nós começamos a compreender que ele sempre vai ter o melhor para nós. 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós precisamos amar, sabe, a vontade de Deus. Nós precisamos amar ao Senhor, porque Ele tem coisas preparadas para cada um de nós, coisas que ninguém imaginou, nem mesmo nós. Coisas que às vezes nós imaginamos algo que nós queremos e Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas. E às vezes a gente está se apegando a uma vida de desobediência, se apegando a fazer a própria vontade. E Deus ali tem algo preparado para nós muito melhor do que pensamos, imaginamos, pedimos, né? E que olho nenhum viu, e que ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou que Ele tem para as nossas vidas. Então que nós venhamos nos voltar, né? Nos submeter à vontade de Deus, que sempre vai ser melhor. Independente do que Deus te peça, independente do que Deus te chame, né, a deixar para trás e te chame a obedecer, obedeça porque Ele tem o melhor. Obedeça porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele te criou, Ele te fez e Ele tem um propósito na sua vida. Então, Ele te conhece melhor do que tudo. E Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. Ele sabe exatamente o que nós realmente necessitamos. E quando nós entendemos isso, fazer a nossa vontade já não faz tanto sentido, sabe? Fazer a nossa vontade perde todo o valor, porque a gente vai querer fazer a vontade de Deus. A gente vai querer seguir o exemplo de Jesus e ver que, mesmo que tenham coisas que são difíceis, né, de obedecer, mesmo que a vontade de Deus às vezes pode ser muito dolorosa, vai gerar algo, né? A obediência de Jesus gerou o que nós podemos viver hoje e o que vamos viver na eternidade. Então, o que a nossa obediência tem gerado em nossas vidas, o que a nossa obediência a Deus, em cumprir a vontade dele, tem gerado na vida das outras pessoas. E isso é muito importante, isso é muito valoroso, porque nós temos gerado através da obediência. Talvez não tenha gerado nada, porque tem vivido uma vida de desobediência e de não fazer a vontade de Deus. Mas hoje eu e você podemos ter a oportunidade, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero fazer isso, Senhor, mas eu entendo, eu compreendo que a sua vontade é melhor do que a minha. Eu entendo que você tem algo muito melhor do que eu imagino para mim mesmo. Algo muito melhor do que eu quero para mim mesmo. Então eu quero fazer a sua vontade, porque a sua vontade sempre vai ser melhor. Deus abençoe sua vida, submeta à vontade de Deus, Ele sempre tem o melhor para sua vida. Grandes coisas são por